Fala, gente, papo doce. Ciro Gomes acabou de perder o restinho dos votos que tinha. Deve ter aí fanático, como eu era. Cheguei a ser não fanático, eu não sou fã de político, mas assim, eu era um admirador de Ciro Gomes porque ele era do campo progressista. Porque ele seria incapaz de apoiar algo, nem que fosse indireto, que se relacionasse de alguma forma com o bolsonarismo. O Ciro era identificado por mim, inclusive continuo dizendo, ele tinha uma ideia, um plano econômico muito mais à esquerda, inclusive, do que o do PT, que concilia facilmente aí com essa plutocracia, como ele mesmo costuma dizer. Fato é que o apoio dado a bolsonaristas autênticos, verdadeiros no Ceará, nas cidades do interior do Ceará, agora isso foi assustador. Eu tenho certeza que só ficou agora com o Ciro Gomes realmente os bolsonaristas, que achavam o Bolsonaro meio mal educado e que votaram no Ciro, porque o Ciro não teve só votos de esquerda que não queriam votar no Lula ou que não queriam votar no Haddad na outra eleição de 2018. Não, o Ciro teve alguns votos de conservadores, de liberais, que não entendia patavina do que ele estava dizendo, até porque a política econômica apresentada pelo Ciro Gomes não era de jeito nenhum uma política econômica liberal, de direita. Que bom, é o lado bom do Ciro. Além de ter sido um excelente governador, de ter um nome fantástico no estado do Ceará, de nunca ter perdido até as últimas eleições uma eleição na comunidade dele do Ceará, mas agora, Ciro, infelizmente, o apoio a candidatos identificados, literal, porque alguns dos seguidores do Ciro ainda diziam, não, Ciro jamais conciliaria, nunca fez acordo com o bolsonarismo. Bom, agora é fato, agora não tem como mais dizer isso. Vamos ver o que é que o Ciro vai dizer, ele vai ser cobrado se ele for para alguma entrevista sobre isso. Você pode até estar dizendo aí também, o Ciro não tem mais interesse em eleição. Conversa fiada, tá? Conversa fiada. Não tem jeito nenhum político tarimbado, experiente, que tem uma vida, uma história política como o Ciro Gomes, simplesmente se desinteressar por eleição. É o momento dele. Eu estou falando primeiro os pontos negativos dessas decisões. Essa decisão dele de apoiar esses candidatos bolsonaristas no interior do Ceará só tem ponto negativo. E ele perdeu o restinho. Hoje, se tivesse eleição, acho que ele teria 1%, que são justamente os bolsonaristas que não têm coragem de dar um voto em Bolsonaro porque são inteligentes, porque são lidos, porque por algum motivo não tem essa coragem. Então votavam também no Ciro, assim como parte da esquerda, bote aspas, chamada esquerda, identificada como esquerda, preferia não votar no Lula e tinha a opção do Ciro Gomes, inclusive com um plano econômico muito mais à esquerda do que o apresentado pelo PT. O lado bom é que o Ciro, se é que existe, na minha opinião não existe, mas é que o Ciro está procurando um caminho. Ele ficou sem ninguém, brigou com a família, teve problemas de família, toda família tem, isso aí eu não entro nessa coisa rasa, estúpida, isso se resolve, com o tempo isso se resolve. Agora ele ficou sem lugar de fala, ficou meio que sozinho no Ceará e está procurando um caminho. É péssimo, é patético, é ridículo ter se juntado com esse bolsonarismo que aí está. E, infelizmente ele fez. Se existia de alguma forma algum sinal do Ciro Gomes poder compactuar com a direita ou a extrema-direita, aí está o sinal absolutamente. Ou seja, Ciro, o que você acabou de fazer foi sinalizar, olha, não era mentira os petistas que diziam que eu estava fazendo acordo com o bolsonarismo. Agora é prático, esse acordo é tácito, esse acordo está aí, na cara de todo mundo. Não adianta dizer que esse cara lá, esse deputado lá, esse candidato a prefeito lá não era bolsonarista. É do tipo que se enrola na bandeira do Brasil. É bolsonarista do tipo que se enrola na bandeira do Brasil, pediu o golpe e defende as coisas do Bolsonaro. É isso aí. E estranhamente o Ciro Gomes diz, não, eu estou me juntando ao bolsonarismo para combater a ditadura que está se formando no Ceará. A ditadura de quem? Do governador Elmano? De quem? O que foi que houve, Ciro? Sabe, o ódio, Ciro, é mais forte do que a paixão. Paixão, às vezes você esquece um pouquinho aquele elemento apaixonado. O ódio é todo dia. E esse ódio do Ciro ao PT, o PT traiu o Ciro Gomes? Traiu. Todo mundo sabe, ele foi traído pelo PT em várias ocasiões e ajudou muito o PT. Não justifica, desculpa se você é cirista aí, apaixonado, não justifica essa posição de agora. Essa posição de agora ridiculariza o Ciro Gomes, vai fazê-lo ter que defender coisas que ele não tem como defender, que não me pareciam da história do Ciro Gomes, a não ser que eu observe o que me diziam alguns petistas apaixonados, também de forma errada apaixonado, porque ninguém deve se apaixonar por político, de que Ciro Gomes sempre foi assim. Não acho que tenha sido, mas agora é. Eu me arrependo de ter dado um voto a Ciro Gomes nas eleições de 2018 no primeiro turno. Hoje eu me arrependo. Jamais, mas o Lula também se junta. Se junta? O Lula se junta com todo mundo que não presta, todo mundo sabe.
O Lula não faz um governo de esquerda. Todo mundo sabe. Mas o Ciro não se juntava, né? Agora se junta também na prática, né? E o PT vem combatendo isso aí. Desculpa os ciristas, o Ciro Gomes, o PT vem combatendo esse autoritarismo, essa necessidade dessa extrema-direita de aparecer por essas divulgações estúpidas, essa mentirada no dia a dia, e o Ciro devia se alinhar a isso, fazer as críticas ao PT, dizer que foi traído, ele se considera inclusive traído lá pelo Camilo Santana, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que não tá certo é isso que foi feito agora. Aí realmente o Ciro falava isso, eu vou repetir com as palavras dele. Cuspiu pra cima, cai na testa. Ciro realmente determina a partir daí, na minha opinião, o fim da carreira política, pelo menos no campo progressista, porque essa mecha vai ficar pro resto da vida dele, ter apoiado. Não precisava apoiar o PT. Não precisava apoiar o PT, por favor. Não precisava deixar de criticar o PT, poderia continuar as críticas ao PT, mas isso não podia ter sido feito. Desculpe aí se alguém fizer esse vídeo chegar ao Ciro Gomes, saiba que ele é muito querido, eu me arrependo de ter dado esse voto a ele em 2018. Jamais imaginei isso do Ciro, não estou pedindo para ele apoiar o PT, nunca quis que ele apoiasse o PT. Até achei importante, nas últimas eleições para presidente, foi justamente as críticas dele. Veja só, Simone Tebet não era ninguém. Fazia as críticas dela ao Lula, mas não xingava, não esculhambava o Lula. Teve mais votos do que Ciro Gomes, que já era alguém que já vinha sendo terceiro colocado, que já tinha ido de 13 a 15 a 16% dos votos do eleitorado brasileiro. É o fim da carreira política de Ciro no campo progressista. Vai querer, Ciro, continuar na política? A gente sabe que você vai continuar na política, isso não existe, né? Agora você vai ter que realmente assumir esse lado ou tomar o lado do centrão. Então toma o lado do centrão, Ciro, agora. Você é do centrão. Ciro, um cara inteligente, um cara com proposta, com plano para o Brasil, perdeu a cabeça, não compreendeu que logo mais o Ciro seria sim presidente da República. Seria sim presidente da República. Agora não acredito mais. Não acredito, vai ser presidente da República com os votos dos bolsonaristas, é isso mesmo? Será? Ciro, você terá ainda alguma simpatia de alguns membros do campo progressista. Jamais terá nenhuma simpatia dessa extrema-direita, que jamais lhe apoiará em situação nenhuma essa extrema-direita a qual você se alinha agora no interior do Ceará. Deixe seu comentário, um abraço, até o próximo vídeo.